Por que que o Lula não sai nas ruas para fazer um grande comício e chamar seus seguidores num ato contra Bolsonaro? Por que que o principal líder da oposição não está participando dos atos, dos protestos, das manifestações? Ele que lidera as pesquisas de opinião e, segundo pelo menos as últimas 4 pesquisas nacionais divulgadas, poderia vencer as eleições ainda no primeiro turno, em cima do candidato governista que não chegaria nem ao segundo turno das eleições. Por que que esses números das pesquisas não aparecem nas ruas? Será que as pesquisas estão todas erradas? Foram manipuladas pelo capital estrangeiro? Foram manipuladas pela esquerda internacionalista? O que que tem errado aí nessa equação aonde um grande líder político, que é o principal candidato durante todas as avaliações, todos os estudos estatísticos feitos, aparece despontando com intenção de voto aí considerável, mais de 10 pontos percentuais em cima do segundo colocado. Por que que ele não chamou os seus seguidores para o protesto de sábado, dia 2, que pedia, entre outras coisas, o impeachment do presidente da República? Tem uma série de explicações para essas perguntas, mas nenhuma delas é rápida e fácil. São explicações que demandam estabelecer um contexto para entender a conjuntura política que está por trás desses acontecimentos políticos importantes e que merecem a nossa atenção nesse momento extremamente importante que a humanidade está passando, com uma crise sanitária sem precedentes e uma crise econômica que ameaça não só o Brasil, mas também os grandes países, as grandes economias do mundo. Aqui no Brasil nós temos uma economia em frangalhos. Só quem consegue enxergar que a economia brasileira está bombando é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse mesmo que foi descoberto com investimentos em paraísos fiscais para proteger os seus milhões de dólares das variações do mercado brasileiro. Ele que investe através de uma empresa, conforme divulgado, e ele mesmo assumiu que essa empresa é dele, uma empresa de investimentos que teve um lucro extraordinário nos últimos meses, com a valorização do dólar sobre o real. Esse mesmo ministro da Economia, que não vê problema no botijão de gás custar mais de R$ 100, em alguns lugares até 120, 130, não vê nenhum problema que a inflação dos alimentos está corroendo o salário do trabalhador, que perdeu o poder de compra, poder de adquirir os produtos básicos necessários para a sua sobrevivência. O ministro da Economia que não tem pressa para resolver um problema muito importante, o do auxílio emergencial, que ainda permanece indefinido. Não se sabe se o programa Bolsa Família, criado
pelo Partido dos Trabalhadores no primeiro governo de Lula vai permanecer ou será substituído por outro programa social de distribuição de renda? Apesar do governo divulgar várias informações, nenhuma dessas informações é uma informação final. O que se tem hoje é muita dúvida a respeito, inclusive da possibilidade do governo de pagar essa renda básica de cidadania para os brasileiros que mais precisam, porque não existe espaço orçamentário para esse tipo de programa. O Brasil está endividado, tem dívidas a pagar, precatórios, e essas dívidas estão vencidas. Juridicamente precisam ser quitadas. O que o governo Bolsonaro está fazendo nesse momento é procurando uma fórmula para dar um calote na dívida pública. Esse mesmo governo que não teve um dia de superávit fiscal. O ministro da Economia, que apesar de ter dinheiro num paraíso fiscal, tem condenado a maioria do povo brasileiro a um verdadeiro inferno inflacionário, com os preços para as pessoas mais pobres ainda mais altos. Ou seja, quanto mais pobre você é no Brasil, maior é a inflação sobre o seu rendimento. Isso não é nenhuma novidade. A inflação sempre engoliu, abocanhou o salário e a renda do trabalhador brasileiro. A novidade é a velocidade com que isso está acontecendo. A novidade é que o custo de vida está cada vez mais caro, principalmente para as pessoas mais pobres. Tudo isso é um problema gigantesco e talvez, por isso, o presidente da República tenha contra si uma impopularidade aferida pelas pesquisas de opinião tão significativa que supera os 60%. Mais de 60% desaprovam o governo, segundo as pesquisas. Mas esse mesmo governo que é desaprovado por mais de 60% dos eleitores, esse mesmo governo reúne nas ruas uma militância fervorosa. Está certo que os protestos foram organizados e financiados por empresários, mas empresário por empresário, os petistas também têm os seus. Então poderiam ter feito a mesma coisa como já fizeram. Foi desarticulação, falta de organização. A esquerda está esfacelada, dividida, cada um procurando defender as suas próprias ideias e não há união. Essa é uma das possibilidades. Quando Ciro Gomes, do PDT, vai para um protesto como esse, ele que participou do primeiro protesto da oposição, aí organizado pelo MBL, pela direita, e discursou, agora nesse organizado mais pela esquerda, pelo PT, pela CUT, pelo MST, MTST, enfim, mais de 20 partidos políticos participaram desse protesto, que levou muita gente para as ruas em todo o país, mas se for comparar com o comício, vamos chamar assim, do governo, é óbvio que o governo ganhou nesse critério de levar a gente para a rua. E ganhou, assim, de lavada. Já nas redes sociais, há também uma força muito grande dos seguidores de Jair Bolsonaro.
ele é o maior influencer político do país. Através de sua comunicação direta com os seus seguidores, ele conseguiu e ainda consegue hoje, através de uma rede muito bem articulada, se comunicar e fazer sua mensagem circular. Mas não há dúvida que Bolsonaro fez um comício maior do que o da oposição. O povo bolsonarista foi às ruas para pedir o fim do STF, do Supremo Tribunal Federal, com pautas antidemocráticas e numa clara tentativa de dar um golpe de Estado para que o Bolsonaro se tornasse não só presidente, mas um líder supremo, acima do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo. O golpe não rolou, não funcionou. O presidente, inclusive, voltou atrás, pediu desculpas, disse que errou, que cometeu um equívoco e prometeu se comportar. Ele tem se comportado nos últimos dias. Um presidente sem partido leva mais gente para a rua do que 20 partidos políticos juntos. É algo a se pensar dentro do contexto político brasileiro. Por que os partidos políticos perderam a sua capacidade de mobilização do eleitor? Seria o começo do fim dessas agremiações que foram surgindo, que foram aparecendo por conveniência. Afinal de contas, a moeda mais valiosa do mercado eleitoral era o tempo de televisão e de rádio concedido aos partidos políticos, que negociavam esse tempo e, inclusive, negociações que valiam milhões de reais antes das eleições. Esses reais mudavam de mão através de caixa 2, através de negociações espúrias. Mas esse tempo de televisão e de rádio não serviu de nada para os candidatos em 2018 que disputaram com Jair Bolsonaro, que tinha apenas alguns segundos. E com a sua força nas redes sociais, ele superou toda a mídia tradicional e ainda teve da mídia tradicional uma propaganda gratuita vitimizando pelo atentado à sua vida que sofreu durante a campanha. Repare que as circunstâncias elas mudaram do ponto de vista do marketing político. E mesmo aparecendo atrás nas pesquisas, Jair Bolsonaro hoje é o influencer político com maior capacidade de virar a eleição. Pode parecer que o Jair está morto e sem capacidade de reação, mas talvez não seja isso. Repare que ele ainda é a pessoa que, quando fala na internet, todo mundo ouve. Se ele chama para ir em qualquer lugar, muita gente vai, reúne uma quantidade significativa de seguidores e mostrou toda a sua força, né? Concentrou toda a sua força no 7 de setembro, está tentando agora mostrar força também nesse evento de 1000 dias do governo, mas é um evento que ainda não mostrou exatamente a que veio, porque passados 1000 dias desse governo, qual foi a grande obra começada e terminada
no governo de Jair Bolsonaro? Qual foi o grande projeto que começou nesse governo e está aí, que pode ser mostrado? Eu digo projeto nacional. Quando eu falo de obra estruturante, obra grande. Não tenho o que mostrar. O governo comemora 1000 dias para dizer, passamos 1000 dias aí. Mas colhe muitas coisas negativas. E aí vem o lado ruim dessa história. Bolsonaro é o rei das ruas, Bolsonaro é o rei da internet, mas o governo tem alguns problemas. Um dos principais problemas do governo é a CPI da pandemia, que no Senado Federal tem mobilizado a imprensa e a opinião pública por tabela. As pessoas estão acompanhando as reuniões da comissão e tudo o que acontece no âmbito da investigação acaba virando assunto, comentário. Isso deprecia de forma gigantesca a atuação do presidente da República, porque a CPI conseguiu reunir uma série de documentos, de provas, que mostram que o governo não foi bem nessa pandemia. O governo poderia ter feito mais. O presidente da República poderia ter se comportado de uma maneira melhor. E essas coisas que poderiam ter acontecido, poderiam também ter salvado vidas. Mas dentro desse contexto da crise sanitária, aparece uma resposta para a pergunta: por que Lula está na frente nas pesquisas, mas não leva gente para a rua? A resposta talvez esteja aí na zona cinza do eleitorado. Um eleitorado que acreditou em Bolsonaro, mas se decepcionou com o governo. Se decepcionou com o presidente que Bolsonaro se transformou. Mas esse eleitor, apesar de decepcionado, ele não concorda em radicalizar ao ponto de chamar o presidente Bolsonaro de assassino, de genocida, ou de avançar ainda para pedir o impeachment do presidente. O eleitor de Bolsonaro, e foram muitos, mais de 57 milhões de eleitores, ele pode estar arrependido, mas ele ainda não se mostra a favor do impeachment. Ele não quer tirar o presidente antes do fim do mandato. Pode até não votar em Bolsonaro e diz até que vai votar na oposição, mas também não quer participar de protestos aonde a pauta é de chamar o Jair de assassino. E pior, não um assassino comum, mas um genocida, alguém que matou muitas pessoas e agiu de forma deliberada para exterminá-las devido a conceitos políticos e ideológicos. Bolsonaro pode até ter feito isso, mas ainda não existem provas e o processo, apesar de existir a investigação que está em curso, não existe uma sentença ainda determinando a culpa. Então, chamar o presidente de genocida é uma atitude política, mas repare, se você não está engajado como um militante político, não tem muito sentido comprar esse discurso. Afinal de contas, é preciso que, se o cara é assassino,
se está sendo acusado de assassinato, ele tem direito a um julgamento. Até os assassinos comuns têm. Ele tem direito à ampla defesa, tem direito a apresentar suas contrarrazões. Não é assim, né? Chega, chama e a pessoa já é. No Estado democrático de direito há o devido processo legal. Como também não tem sentido chamar o Lula de ladrão. Ele, apesar de ter sido condenado, foi inocentado. As ações que existiam contra ele, foram extintas. O processo judicial foi considerado nulo e foi aventada a suspeita em cima do juiz, que teria dirigido todo o processo para culpar e condenar o Lula como réu. Então, não dá para chamar Lula de ladrão, a não ser que ele seja condenado por roubo, o que ainda não foi. Também não dá para chamar o Bolsonaro de assassino, porque ele não foi condenado por assassinato. Apesar de haverem, digamos, evidências, provas circunstanciais, elementos, documentos, depoimentos, mas alguém só é criminoso no Estado democrático de direito depois do devido processo legal. E quem não é militante não embarca num protesto que, primeiro, pede que o presidente já condena o presidente da República e depois pede a sua saída imediata. Essa pauta extremista da esquerda não conseguiu atrair o eleitor comum, não se identificou, não entrou na vibe de participar de um evento como esse. Entretanto, isso não quer dizer que Bolsonaro tem os mesmos votos que teve em 2018. Provavelmente não. Hoje, provavelmente ele teria menos da metade dos eleitores. Um desgaste natural de quem governa, mas um desgaste ainda maior de quem governa cometendo erros, equívocos. O Bolsonaro é um neófito, é um novato, um estagiário, por assim dizer, em gestão pública. Ele não é um gestor público experiente, nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca ocupou uma secretaria de Estado, um cargo de gestor, onde ele administra, tem que tomar decisões, tem que liderar o processo. Ele, do ponto de vista como gestor, é um estagiário. E como estagiário está saindo muito mal. Cometeu muitos erros. Erros políticos e erros administrativos. E isso, com certeza, tem consequências. O país está como está, na situação que está, não é à toa. O Brasil não está bem. Está bem na cabeça daqueles que querem defender o governo custe o que custar. Mas só é pegar os indicadores econômicos aí que dá para ver que o país não está bem. Poderia estar muito melhor e não está devido à gestão pública, que tem cometido erros, tem decidido por caminhos equivocados e, portanto, está pagando um alto preço por isso. Um preço político, mas também um preço no que diz respeito à eficiência do funcionamento da máquina administrativa. E se a economia, por milagre, começar a crescer, né,
de uma hora para outra no ano que vem, como promete o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso pode levar Bolsonaro à reeleição? É muito provável. O eleitor, esse que não participa do protesto da oposição porque não quer radicalizar, mas também não se alia e está desgostoso com o governo, esse eleitor, ele pode voltar a apoiar, voltar a votar em Bolsonaro como votou em 2018. Mas é muito difícil que isso ocorra, porque a economia brasileira dificilmente reagirá de forma positiva nos próximos meses. É óbvio que haverá uma retomada econômica, como já está havendo, porque estava tudo congelado, parado, por causa das medidas de isolamento social que agora começam a ser retiradas, com quase todos os setores voltando à normalidade. A retomada econômica, aí você vai ter comparação. Todo mês que for comparar um mês onde havia isolamento com um mês sem isolamento, vai haver um resultado positivo. Mas esse resultado positivo, e aí onde está a grande armadilha, ele pode parecer interessante, mas é como os resultados de diminuição do desemprego. Está acontecendo uma diminuição do desemprego, mas é uma diminuição muito lenta, muito pequena em relação à quantidade enorme de desempregados brasileiros, oficialmente mais de 15 milhões de pessoas, mas bem mais do que isso, porque tem pessoas que nem mais estão procurando emprego, estão desalentadas e nem mais procuram emprego, portanto não entram na estatística do IBGE. E cada vez menos temos estatísticas econômicas confiáveis. Tudo está meio assim na base do achismo. Tanto que o ministro da Economia foi dar uma entrevista e não apresentou nenhum dado econômico, só conversinha e promessa. É difícil acreditar que vai ter uma retomada econômica capaz de fazer com que o eleitor repense, né, a decepção que teve com o voto em Bolsonaro. Outra coisa que vai depor muito contra o presidente candidato à reeleição é o resultado da CPI da pandemia. Esse relatório aí, que se espera fique pronto em breve, ele vai trazer uma série de consequências, mas a própria CPI já trouxe a revelação de uma série de coisas que ninguém nem sabia. Nós estávamos acompanhando a pandemia todos os dias e quando a CPI começou, se achava que já se sabia de tudo, nem precisava de CPI, todo mundo não já estava vendo o problema, mas a investigação mostrou muito mais do que se via. O que começou para ser uma investigação sobre uma possível um erro, um equívoco, uma falta de cuidado e de direcionamento dos serviços públicos de saúde, né, uma negligência, uma suposta negligência do presidente da República com a pandemia, era isso que se apurava, se transformou em muito mais, né, porque se transformou no escândalo de corrupção e revelou uma face, digamos, uma face que o bolsonarismo tenta esconder, uma transformação dos negócios de Estado em um sistema de compadrio,
de benefício através de quem indica, do conhecimento, né? Negócios feitos ali entre compadres e com ganhos significativos para os aliados, em detrimento de uma política pública dentro dos princípios democráticos, como manda a lei. Então, além da negligência, se descobriu muito mais. E tudo isso que foi divulgado depõe contra o presidente da República. Então, tem alguns votos perdidos que o presidente vai ter muita dificuldade para reconquistar. Mas ele está no páreo, está no jogo, e mesmo com todas as dificuldades e com as pesquisas mostrando que ele perderia até no primeiro turno, o Jair é extremamente competitivo e pode vencer as eleições caso a oposição permaneça dividida como está. A divisão dos adversários, e talvez Bolsonaro invista cada vez mais nisso, em dividi-los, a divisão dos adversários pode levar o Jair novamente à vitória nas eleições de outubro do ano que vem. É isso que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro e esse é o meu laboratório de comunicações. Deixe aqui seus comentários e suas críticas. Aproveite e deixe também o seu like se você gostou e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que gostam de política. Essas análises são feitas aqui quase que diariamente e se você se inscrever no canal, vai ser avisado da atualização desses vídeos sempre que eu postar algo novo por aqui. Até a próxima!